Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas técnicas que você pode usar quando estiver tratando fotos de criança. A gente vai mexer bastante com a iluminação dessa foto e vai transformar a foto original, que é assim, em uma foto assim. Vamos lá! Inicialmente eu vou querer mexer um pouquinho na temperatura dessa foto. Como eu vou querer exprimir a sensação de luz e calor, eu acho que a gente pode colocar um pouquinho mais de temperatura aqui. Pronto, 6000. Não vou mexer no colorir, não quero mexer no equilíbrio de verde ou de magenta dessa foto. E vamos lá, vou aumentar a exposição. Então, um pouquinho mais de exposição aqui. 5 tá bom, 0.5. Agora vamos para o contraste. Como você já deve estar acostumado, eu estou utilizando o teclado para mexer nos menus, nos parâmetros do menu básico. Para isso, eu consigo, tocando na vírgula e no ponto, mudar o parâmetro. E no mais ou menos, eu altero o parâmetro em si. Eu aumento ou diminuo as configurações. Então, vamos para o contraste. Dá um pouquinho de contraste, não muito. 20 tá bom. Eu vou precisar mexer nos realces, porque tem uma parte bem estourada nessa foto. Se eu for aqui no histograma, ó, ele já está mostrando que está estourado, e quando eu clico, ele acusa, né, esse vermelhão lá em cima. Então, vou mexer um pouquinho nesses realces aqui, vou tentar diminuir a ponto que não fique tão incômodo. Acho que 35. Ok. As sombras eu vou deixar como estão, porque não tem detalhes que eu preciso ver e não estou conseguindo ver nos escuros. Os brancos também vou deixar como tal. E vou diminuir um pouco os pretos, para ter um pouquinho mais de contraste aqui na foto. Ok, menos 25. A claridade, conforme eu já falei em outros vídeos, é um contraste que preserva as regiões super claras e super escuras da foto. É um contraste para as regiões médias. E quando a gente aumenta a claridade, a foto fica um pouco mais dramática. E eu não quero isso, eu quero exprimir inocência, né? Foto de criança, fofura, doçura. Então vou usar uma claridade negativa, mas só um pouco, porque essa foto já está doce. Então vou dar menos 5 aqui de claridade. Vou aumentar um pouco a vibração, para equilibrar um pouco as cores, uma vez que a vibração ela satura apenas cores que não estão saturadas. Então vou dar 10 de vibração. E como eu quero mexer com a luz e mexer com filtros, eu vou diminuir um pouco essa saturação para compensar isso já já. Então vou deixar a foto um pouquinho chapada assim, mas já já a gente vai corrigir isso aí. Ok, terminei com o menu básico. Na curva de tons, eu sempre mexo nas 3 opções de curva de pontos que ele dá. Linear, que aqui está. Contraste médio, onde ela dá um pouquinho mais de contraste à foto. Olha como ficou mais legal. E o contraste intenso, onde ela realmente exagera nos contrastes. Mas ficou muito legal também. Como eu quero uma coisa mais doce, eu vou me contentar com o contraste médio. E vamos seguindo. A tonalização dividida, conforme eu já disse em alguns vídeos, ela dá um filtro específico para os realces das fotos e outro para as sombras das fotos. Eu não vou querer filtros nas partes escuras dessa foto, mas nos realces, principalmente como a gente tem uma região muito branca, eu vou querer dar um pouquinho de amarelo. A gente vai mexer com iluminação, então eu vou clicar aqui no amarelo. Ele vai aplicar esse filtro com a saturação que eu cliquei aqui, que já quando eu estou mais ou menos no meio, ele vai aplicar 46, que é o caso aqui. Eu não vou querer esse 46, eu só cliquei para saber a cor. Eu vou zerar e vou colocar só um pouquinho, só para dar uma amarelada sutil nessa foto aqui. Pronto, 10 já tá bom. Não sei se dá para perceber aí no YouTube, mas antes da tonalização dividida, depois da tonalização dividida. Só um cheirinho de amarelo, porque já já a gente vai mexer um pouco mais com isso. Detalhe, essa aba detalhe serve para a gente deixar a foto mais nítida, né? Ou preservar a nitidez que já existe. Dando um zoom, a gente percebe que a foto tem detalhe, está nítida, mas pode ficar um pouquinho mais. Então eu vou mexer nessa nitidez, colocar 40, acho que ficou mais nítido, um pouquinho mais, 45. E como a foto foi batida no ISO
muito legal, ISO 200 ela não tem muito ruído, mas mesmo assim eu vou aplicar a redução de ruído padrão do Lightroom, que é 20. Acho que assim a foto fica do jeito que eu estou esperando em relação a ruídos e a nitidez. Para terminar aqui no Lightroom, eu vou mexer na aba Efeitos, que basicamente, se você mexer aqui na intensidade, a gente vai estar agregando uma vinheta. Se eu coloco efeitos, se eu coloco ajustes positivos, é uma vinheta branca, que eu não quero. Se eu coloco ajustes negativos, é uma vinheta mais escura. Eu não vou exagerar, vou colocar um pouquinho de vinheta. Menos 15. Menos 15 tá bom. Isso vai me ajudar a centralizar o que eu quero que as pessoas olhem, né? E também a deixar essa região aqui que está estourada um pouco menos estourada. Então é isso. No Lightroom a gente termina o nosso trabalho. Agora vamos para o Photoshop, que lá a gente vai utilizar não só o próprio Photoshop, como um plugin muito legal da Google chamado Nik Collection. Para isso eu clico aqui com direito e editar em Adobe Photoshop. Uma vez aqui no Photoshop, a primeira coisa que eu vou fazer é duplicar essa primeira camada apenas para fins de segurança, apertando Ctrl J. E aí a gente vai começar a mexer nos filtros. Antes disso, eu vou querer tentar escurecer um pouquinho mais essa região aqui. Então para isso eu vou fazer uma seleção, vou buscar a ferramenta de seleção rápida, que é essa aqui. Vou pintar em cima da minha região, ela fez um bom trabalho. Antes de mexer nessa seleção, eu vou refinar essa aresta e dar um pouquinho de difusão. Pronto, já está aqui exatamente o que eu fiz. Então, antes da difusão, ela fica com essa seleção rígida demais. E se eu aplico um ajuste na difusão, ela vai fazer um ajuste mais difuso nas arestas. Vou querer uma saída para a seleção, ou seja, quando eu clicar em OK, eu vou querer uma seleção agora, dessa vez, com ajustes nas arestas, né? Porque eu cliquei em refinar a aresta. E aí eu vou precisar clicar numa camada de ajuste, brilho e contraste, que como tinha uma seleção, ela criou uma máscara e só vai afetar essa região clara aí. Vou mexer no brilho até que fique um pouquinho mais escuro. Se eu mexer demais, fica completamente fake. Note como as arestas estão feias, né? Eu vou querer dar um ajuste um pouquinho sutil, menos 20, tá bom. É o suficiente para quem não ter ideia de que eu mexi aí, não perceber. Ok, agora a gente vai começar a usar alguns filtros desse plugin bem legal, que é o plugin da Google chamado Nik Collection. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma camada em cima de todas essas, renderizando tudo que eu estou vendo. Para isso a gente aperta Ctrl, Shift, Alt, E. Então essa camada aqui é a camada de cima, né? Então a partir de agora, qualquer modificação que eu fizer nas camadas inferiores não vai ter nenhum efeito. Então a primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai aqui em filtro, uma vez que você instala o plugin, né, que é gratuito, você pode procurar na internet, é do Google, então está no Google, é só procurar Nik Collection. Eu vou utilizar o Analog FX Pro 2. E quando ele carrega, ele já mostra para você vários efeitos que você pode utilizar na câmera, câmera Classic 1, 2, 3, ele tem muitas opções para deixar a foto com um tratamento interessante. Só que são efeitos exagerados, na minha opinião, né? Fica bem caricato, fica meio Instagram demais, e eu gosto apenas de uma pequena quantidade de efeitos. Você clicando aqui, ele dá algumas ferramentas. Eu gosto bastante dessa ferramenta Vazamentos Claros, quando a gente quer brincar com a luz. Então essa ferramenta é bem simples, ele mostra alguns tipos de vazamentos de luz, de exemplo para você. Eu gosto desse vazamento aqui da bolinha vermelha. E você escolhe onde você quer posicionar esse vazamento. Então vou colocar aqui simulando que tem uma luz vindo dessa direção, até porque o brilho dos cabelos dela pode fazer com que a gente pense isso, né? E aí aqui a gente simplesmente dá uma brincada na intensidade para deixar a coisa verossímil. Pronto, acho que 20 tá bom. Aperte OK e espere o Photoshop processar. O legal de você usar esse plugin no Photoshop e não no Lightroom, que também é possível, é que o Photoshop cria uma camada, e por criar uma camada você pode mexer na opacidade para deixar esse efeito mais ou menos presente, né? Nesse caso, como eu controlei no próprio plugin, 100% tá bom, mas eu poderia colocar menos,
coisa que quando a gente abre esse plugin no Lightroom a gente não tem essa possibilidade. Muito bem, agora eu vou mexer um pouquinho mais, simulando um vazamento, né, de lente que a gente chama. Eu vou duplicar essa camada mais uma vez, Ctrl J, e vou aqui em filtro, acabamento, reflexo de flash. E ele tem algumas lentes para a gente simular esse tipo de vazamento, né? Quando a gente bate foto no sol, às vezes provoca esse tipo de coisa. E aqui você escolhe onde você quer colocar esse reflexo. Vou colocar aqui atrás da cabeça dela e apertar OK. E ele cria um reflexo bem legal, né? Bem interessante. Assim como outros vazamentos desse tipo de vazamento, né? Só que a gente tem alguns problemas, né? Primeiro, está muito claro, na minha opinião, esse reflexo aqui. Então a gente vai consertar isso mexendo na opacidade. Vou colocar uma opacidade um pouquinho menor. 72, 54. Tá ok? E depois eu não quero o efeito, eu só quero esse efeito aqui. Eu não quero os demais efeitos desse vazamento de lente aí. Então a gente vai mexer com uma máscara. Eu vou clicar aqui e ele vai criar uma máscara. Conforme a gente já viu em outros vídeos, o que está em branco está sendo mostrado, o que está em preto não está sendo mostrado. Então eu vou simplesmente pintar de preto, né? Vou apertar B para ir para o modo pincel e apertar X para trocar a cor de fundo para preto. Ok, vou aumentar o tamanho do pincel e vou pintar aqui de preto essa camada para basicamente só o meu reflexo desse atrás da cabeça dela ser visível. Então, antes da máscara, note como aparecem aqui esses pontinhos, e com a máscara só esse reflexo aqui está aparecendo. Ok, vou mais uma vez renderizar a camada, Ctrl Shift Alt E, e vou para um novo filtro da Nik Collection, que é o Color Efex Pro 4. Assim como o Analog Efex Pro, que foi o plugin anterior, ele também tem várias formas que a gente pode mexer com uma foto, tá? Eu vou mexer aqui no Sunlight, que basicamente, o próprio nome diz, né, luz do sol. Ele deixa a foto com esse brilhozinho de luz do sol. Vamos ver sem o efeito e com o efeito. E aqui eu posso mexer na intensidade da luz, né? Posso deixar a foto com mais luz do sol, menos luz do sol. Vou deixar um pouquinho menos. E o brilho, que para mim tá demais. Vou colocar um pouquinho menos, coisa de 9, 10%. Um pouquinho mais aqui, 14. Antes, depois, deu bem mais drama, né? Então estou satisfeito, clique em OK, espero o Photoshop processar. Massa! Eu, como já falei, posso controlar a opacidade se eu achar que está muito exagerado. Posso colocar uma coisa menos presente. Ok, 90%. E para terminar, eu vou adicionar mais um filtro. Eu poderia fazer no Photoshop, mas como a gente está trabalhando em cima desses plugins, vou abrir novamente o Color Efex Pro 4 e vou clicar no filtro Color Stylizer. E basicamente você escolhe aqui um filtro para ele adicionar a cor, né? Então clica aqui em cor. Eu vou clicar no vermelho. Ok. Ele adiciona esse vermelho bem exagerado, né? Você vai clicar aqui na saturação para deixar a coisa mais humana. E vou apertar em OK. Vou regular a opacidade no Photoshop, ok? E aí eu simplesmente vou aqui na opacidade e vou colocar só um pouquinho desse filtro. Coisa de 10. Acho que 10 tá bom. Antes, depois. Perfeito. Então, antes de qualquer ajuste no Photoshop, a foto estava assim. E depois, com os filtros do Photoshop do Lightroom, a foto ficou assim. E essa é uma possibilidade de você brincar com a luz quando estiver tratando uma foto que foi batida sobre a luz do sol, né? Uma foto externa. Com isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, você pode curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal, que toda semana, sem falta, tem vídeo novo para você. Convido você também a conhecer o meu portfólio fotográfico, seja no Facebook ou também na minha página no YouPic. Os links dessas páginas estão na descrição do vídeo. Se você quiser que eu trate uma foto sua, você pode enviar ela em alta resolução, tamanho máximo que você conseguir com seu nome completo,
para o e-mail canaltratandofoto@gmail.com. Muito obrigado pela atenção e boas fotos!